Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Olha, a grande mídia e também um ou outro que tem tico e teco neste país está observando o seguinte: o Lula está cutucando com varinha curtinha, e agora até sem azulzinho, o Tigrão. O Donald J. Trump. Donald J. Trump. De novo, nas últimas horas, o Lula quadruplica a aposta e volta vamos dizer assim, a destratar o Donald Trump. O que será que eu pergunto a vocês e vocês só respondam se forem capazes de usar da criatividade nos comentários. O que será que o presidente, que o Cachau só tem na cabeça? O que será que o Cachau só tem na cabeça a essa altura? Por favor, não façam aquele trocadilho. Não, ela não merece. Meus amigos, o Donald J. Trump, mais uma vez, nas últimas horas, é alvejado pelas insanidades do insano. Lula chamou Trump de bravateiro, disse que se Trump taxar, ele taxa mais ainda. E claro, a opinião de Lula sobre o que acontece na faixa de Gaza é muito relevante. E também a opinião dele sobre Trump deve deixar Trump preocupadíssimo. Entretanto, entre mentes, todavia, analistas até aí do mesmo campo de Lula começam a apontar que é um jogo perigoso, a não ser alguns aloprados, alguns desses fanáticos aí que ficam comentaristas pagos a pesos de ouro, alguns até pagos por aquela agência que o Musk, o Marco Rubio, o Trump está indo para cima agora. Nós vamos falar dessa agência também. Vamos falar dessa agência. Deixa o pessoal falar primeiro. Falando. Vamos falar. Estamos observando. Bom, está aqui no Poder 360, a última do Lula em direção ao Trump. Está aqui. Vamos começar sem mais delongas. Está no Pleno.news. O Lula disse o seguinte nas últimas horas. Olha o título da matéria. Lula reitera que pode taxar Estados Unidos e fala em bravatas de Trump. A expressão é do Lula, aspas, bravatas de Trump. E novamente o Lula atacou com aquela expressão que eu fico muito surpreendido dele usar a palavra. Será que ele sabe o significado dessa palavra? Quando ele diz, usaremos a reciprocidade. Será que Lula sabe o que é reciprocidade? Quem está escrevendo essas coisas para ele? O presidente Luiz Inácio disse na quarta-feira, dia 5, que o presidente Donald Trump realiza, aspas, bravatas e que Trump está isolando os Estados Unidos do mundo. Esse Lula, o nosso Winston Churchill de Guaranhuns. Ei, um abraço pessoal de Guaranhuns. Amo vocês. Agora do Lula eu não gosto tanto. Estou falando mussunhense para os desavisados. Então aqui está. O presidente Luiz Inácio disse na quarta-feira, final da quarta-feira, que Donald Trump realiza bravatas e que Trump está isolando os Estados Unidos do mundo. A declaração foi dada em entrevista às rádios Itatiaia, Mundo Melhor e Band News FM Belo Horizonte, por óbvio, de Minas Gerais. Vou tomar aqui minha aguinha com limão, com gengibre, com pepino, com alecrim. Para ter estômago e garganta para ler, aqui com aspas, este fragmento do cérebro fragmentado de Sua Excelência. Disse ele, tem um tipo de político que vive de bravata. Lula,
Tem um tipo de política que vive de bravata. Nós no Brasil, nós sabemos. O presidente Trump, segundo ele, é que é Lula dizendo, o presidente Trump fez a campanha dele assim, Lula, há presidentes que fazem campanha com bravatas, Lula, depois se jactam das próprias bravatas. Houve um que disse, Lula, que no Brasil havia assim 30 milhões de crianças morando na rua, né? Lembra, Lula? Disse Lula sobre Trump. Tomou posse e já anunciou ocupar a Groenlândia, anexar o Canadá, mudar o nome do Golfo do México para... Olha, o sósia está atento, hein? Mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, reocupar o Canal do Panamá. Já reocupou, Lula. Sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo, todo o tempo, disse aqui o cientista político Luiz Ignácio. Os Estados Unidos estão se isolando do mundo. Lula. Lula. E quem se isola da população, Luli? E quem em 2 anos e aí já 2 meses quase desse mandato legítimo, que não vai às ruas, não vai a um restaurante, não vai... Hein, Luli? Quem se isola da própria população? Quem estranhamente, Luli, é amigo de pesquisas? Ora, as pesquisas colocam a reprovação do Luli mais alta do que a aprovação, e daqui a pouco conseguem fazer uma salada muito doida e colocam o Lula liderando uma pesquisa de intenção de voto. Claro, uma pesquisa sem colocar nessa pesquisa os concorrentes mais fortes. Essas pesquisas. Um dia, quando esse país voltar a ser governado pela direita, teremos de fazer uma devassa nesses institutos de pesquisa, mas devassa dando a eles sempre o devido processo legal. Deveremos reformar completamente a legislação sobre institutos de pesquisa. Não é? Não está na hora? Pois é. Pois é. Então essa é a opinião do Lula, que o Trump está isolando os Estados Unidos, que o Trump é bravateiro, que ele vai peitar, que ele vai fazer uma queda de braço, vai vencer Trump, vai sobretaxar. Ai, que cansativo. O petista reiterou que o Brasil vai taxar os produtos dos Estados Unidos. Disse o presidente, é lógico, é o mínimo de decência um governo utilizar a reciprocidade. Ei, Luli, e quando o povo começar a usar reciprocidade, olha, nem eu sei falar, e quando o povo começar a usar, Lula, reciprocidade em direção a tu e a Tizarina, que tal o povo começar a tratar vocês dois, como vocês tratam o povo? Vocês e seus asseclas. O MPF, vocês viram no vídeo anterior. O Ministério Público Federal está investigando. As travessuras, começaram a investigar, disse a revista Veja, as travessuras de Luli, Janji e os filhos de Luli. Sobre despesas no Palácio da Alvorada, uso de helicópteros, sigilos e mais sigilos. Está começando. Quem é que está se isolando, Luli? Segundo Lula, a Organização Mundial do Comércio, OMC, permite a taxação de até 35% para qualquer produto. Deram aqui o roteiro, as falas para o... bom, eu não vou ler, não. O impostor, poxa, sopraram no ouvido umas maluquices. Vocês viram o Barroso dando declarações sobre custos judiciários completamente infundadas? O pessoal que fizeram a checagem no X já apontou que estava o Barroso usando números não condizentes com a verdade. Na quarta-feira, ontem, o próprio Barroso disse, errei nos números. O presidente do Supremo, falando números. Lula disse que tem certos presidentes que só usam bravatas. Isso não se aplica, evidentemente, ao Barroso. Lula defendeu que o BRICS tenha o direito de discutir uma eventual troca da moeda comum para as negociações sem usar o dólar. Veja, isto vai dar um problemaço. Esse sujeito está novamente com essa fala. Isto vai dar um problemaço. O Trump prometeu taxar em 100% os países dos BRICS se essa história de se criar
ou se tentar criar uma nova moeda para transações entre eles. Inclusive, até o Sergei Lavrov, vamos dizer assim, que é o chanceler, ministro das Relações Exteriores da Rússia, quando Trump assumiu, ou até já pouco antes de assumir, Trump começou a bater pesadamente nessa coisa, olha, não se atreva a desbancar o poderoso dólar americano, ou nós lhes causaremos problemas financeiros, econômicos, etc. E o Sergei Lavrov, chanceler da Rússia, disse: olha, no BRICS, só quem veio com essa história, com essa ideia de criar uma moeda exclusiva dos BRICS para enfraquecer o dólar foi o Lula. O russão pulou fora. Meus amigos, estes sujeitos estão achando que vão contar todo o tempo ainda com a proteção da China e da Rússia e do Irã. Só que a Rússia, por exemplo, o próprio, vamos dizer, secretário de defesa assim, da Rússia, deu uma declaração nas últimas horas que as negociações, as conversas entre Estados Unidos e Rússia sobre o problema da Ucrânia estão se intensificando, foi a expressão que ele usou. Os caras estão costurando um acordo, os caras que eu digo é Putin e Trump, para pacificar, na medida do possível, a situação e chegar a um fim, na medida do possível, a situação na Ucrânia. Significa que a Rússia não vai tensionar. A Rússia não vai tensionar com os Estados Unidos. E, no entanto, o presidente, o Janjo, está dobrando e redobrando a aposta. De novo, nessa entrevista que estamos fazendo referência aqui, das últimas horas, ele está defendendo aqui olha aqui. Lula defendeu que o BRICS tem o direito de discutir uma eventual troca da moeda, criar uma moeda própria, uma troca da moeda comum para negociações sem usar o dólar. No momento em que a Rússia se aproxima dos Estados Unidos, no momento que fatalmente a China, em alguma medida, do ponto de vista comercial, terá também que se aproximar dos Estados Unidos, no momento em que Trump está asfixiando os tentáculozinhos do Irã, o Lula vai ficar sozinho. E aí nós vamos ver quem é bravateiro de verdade. Não é isso? Isso está muito claro. Lula defendeu que o BRICS tem o direito, etc., de usar uma moeda própria e tal. A água de passarinho que estava uma beleza. Bom, a reação agora. A reação da mídia agora. Está aqui, Igor Gadelha, Metrópolis. A reação da diplomacia brasileira à crítica de Lula a Trump. Vamos ver o que disse a já contaminadíssima diplomacia brasileira. Já foi o tempo, hein? Vamos ver se tem aqui ainda um resquício de alguma responsabilidade. Em entrevista na quarta-feira, Lula criticou a intenção anunciada por Trump de os Estados Unidos assumirem a faixa de Gaza. Integrantes do Itamaraty, a diplomacia brasileira, e da área internacional do Palácio Planalto avaliaram de forma positiva, jogando aquele líquido inflamável na fogueira, não é, Itamaraty? Já foi o tempo do Itamaraty. Então vejam, gente, um dia vamos falar sobre o Itamaraty. Já foi o tempo do Itamaraty. Hoje eles fazem diplomacia de touro em sala de cristais. Integrantes do Itamaraty, da área internacional, tudo infiltrado. Avaliaram de forma positiva a crítica feita pelo presidente a Donald Trump. E com os assessores desse, o precipício é logo ali. A 30 centímetros do umbigo, Lula, o precipício chega. Com esses assessores aí, em entrevista a rádios mineiras, etc., Lula criticou a intenção anunciada por Trump. O mandatário brasileiro subiu o tom e afirmou que Trump vive de bravatas. Muito bem, Lula. É assim. Go, Lula, go! Continue assim. Na avaliação de diplomatas do alto escalão do Itamaraty, do alto escalão, lunáticos, a fala de Lula foi correta diante da gravidade do que o presidente americano afirmou, Nós chegamos a esse ponto.
vendo o Lula chamar outros presidentes de bravateiro. Lula é um cara assim realmente muito razoável e vamos dizer, racional. Auxiliares de Lula da área internacional, a exemplo de quem, gente? Eu ia dizer Marco Aurélio, mas aquele já foi para o andar -13. A exemplo de Celso Amorim. Nossa, meu Deus. Bom, por sua vez, esses auxiliares avaliaram a declaração de Lula necessária. A comunidade internacional está toda em choque. Toda em choque. Quem é que está em choque? Segurem, a Alemanha está vindo aí para o campo conservador, hein? Segurem aí. Bom, isso aqui é uma notinha rasteira que plantaram aqui no Metrópole. Muito bem. Ainda sobre esse tema, e por fim, ainda sobre esse tema, matéria de Marcela Hall, né? Em meio à tarifação comercial dos Estados Unidos, Lula sobe o tom contra Trump. O petista criticou a fala do americano sobre ocupar a faixa de Gaza e realocar o povo palestino. Lula, protetor dos frascos e comprimidos. Diante da iminência da taxação dos Estados Unidos a produtos brasileiros, por que estou batendo palma? Porque às vezes para se comer um belo omelete há que se trincar alguns ovos. Deu pau aqui. Estamos ainda aqui organizando aqui algumas coisas, mas tudo ficará bem. Mas é isso. O que temos aí, e o vídeo já vai longo, uma reação, essa sim, uma reação bravateira. Por que tudo isso? Por que todo esse desespero? Por que todo ele sim bravateiro? Porque mesmo antes de o atual presidente americano assumir, este bravateiro, presidente Tupiniquim, já havia ofendido o agora presidente americano. Ministros aposentados, embaixadores aposentados, analistas mais sérios, não estou falando aqui do William Vac, não, né? Não pode falar assim, não, que o William Vac, às vezes, realmente, ele parece que ele está vivendo em outro mundo, né? Ele está analisando com habilis as coisas. Mas embaixadores, estes sim, embaixadores decentes, apontando que o governo Lula não tem sequer um interlocutor, uma pessoa que tenha diálogo com o atual governo americano. Todas as pontes foram derrocadas. Não há. Então, Lula, quem está isolado? É o Trump? Que Milley acabou também de sair da OMS, a Organização Mundial de Saúde, aquele trambolho seguindo o Trump, e outros irão. Esperamos que a Melania, Giorgia Meloni, da Itália, primeira-ministra, também desembarque disso, entre outros. A Alemanha está vindo aí. Meus amigos, se inscrevam neste canal, deixe seu like, inscreva-se como membro, é muito importante. Deixe seu comentário, por favor, comentário ameno, elegante. Além disso, compartilhe. Vamos lá.